ciladas nessas obsessões. Hoje eu vou falar tão somente sobre a obsessão de desencarnado para encarnado. Deixa eu... Ups. Uma coisinha aqui. Por que as obsessões existem? Porque nós vivemos em um planeta de provas e expiações, onde encarnados e desencarnados ainda se comprazem no mal. Enquanto o ser humano estiver neste movimento, as obsessões irão continuar. Isso só vai melhorar quando nós formos mais evoluídos. Eu trago aqui duas imagens para vocês, para falar assim na prática como é que é a obsessão. Ali é o obsessor, o cãozinho, né? Ele fica só por perto ali, esperando que alguém jogue a isca para ele, né? O treat. Assim é o obsessor. Ele não olha para alguém e diz assim, ai, gostei de ti, acho que eu vou te obsediar. Não, somos nós que damos corda. Somos nós que chamamos com a nossa energia, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Agora, quando a nossa energia está bem, ele vem, olha, dá uma cheiradinha e vira para o lado. Na prática é isso que acontece. Mas eu trago aqui um outro exemplo. Deixa eu ver se o slide não pulou. Não pulou não. Aqui em casa somos 6 pessoas, mais o cartão de crédito, que é o que mais come. Lá em casa também é assim, eu não sei se é na casa de vocês. Mas e se? Vamos trazer um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa esteja passando por uma situação de dificuldade, né, financeira, ou que esteja lidando com a questão de pedir a guarda de um filho. Aí, de repente, vem aquele pensamento assim, e se fulano morresse? Eu ia herdar aquele dinheiro e ia poder pagar minhas contas. Ou eu não precisaria lutar pela guarda, tudo estaria resolvido. Aí, ao mesmo tempo, você diz assim, não, credo, será que vai acontecer alguma coisa com fulano? Não, acho que não. Aí, mas daqui a pouco você se pega pensando de novo naquela situação. E aos poucos você vai dando guarida àqueles pensamentos. Não que você vá matar alguém, não é isso. Mas a sua energia, o seu inconsciente, começa a pensar naquela situação. E assim você vai dando corda para os obsessores, para que eles venham e sintam a sua energia e comecem a lhe instigar nesse sentido. Essa é a estratégia mais utilizada nos dias de hoje e não nos damos conta, porque não nos autoconhecemos. Os espíritos, eles se utilizam das nossas fraquezas, limitações e pensamentos. Muitas vezes, nós permanecemos numa obsessão sutil por uma vida inteira, porque é muito fácil entrar, mas é bastante trabalhoso sair dela. Joana de Ângeles vem nos dizer, cerco de longo curso, aos poucos a obsessão logra pequenos êxitos que se transformam em áreas conquistadas na mente, até o momento de estabelecer-se em definitivo. Eles vão aos pouquinhos minando o nosso pensamento. Sutil, às vezes, mas insistente, a ideia infeliz vai se fixando e substituindo as imagens otimistas que desaparecem, cedendo o lugar que se converte em campo de sombras. É um ciúme aqui, uma inveja ali, uma ira logo adiante, formam o triângulo dominador que faz afundar os melhores esquemas de equilíbrio devido à nossa invigilância. Foi o que eu disse, nós é que chamamos. Repetindo-se com frequência, substitui os períodos de paz pelos de inquietação, sendo os estágios de harmonia breves pausas no tumulto da quase permanente insatisfação e irritabilidade. E aqui eu trago uma historinha que vem do livro Trilhas de Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, de uma trama que foi feita para enredar, em especial, os espíritas. Narra a trama de um Supremo das Sombras que convocou todo mundo para procurar
envolver os espíritas em obsessões sutis. No umbral, o chefe chamou os seus colaboradores de diversas épocas da história para que lhes dessem sugestões e conselhos do que poderia ser feito. Ciente das novas revelações do Consolador na Terra, ele queria escutar esses peritos, digamos assim, no comportamento humano nas áreas sexual, econômica e social, porque são nessas áreas que geralmente nós nos perdemos. Foi estabelecido um programa que, ironicamente, foi chamado das 4 legítimas verdades, em ironia às 4 nobres verdades de Buda. Então, o programa estabelecido foi esse. Estas são as áreas em que geralmente nós nos perdemos. E ele nos diz: o homem é um animal sexual que se compraz no prazer. Portanto, ele deve ser estimulado ao máximo, até a exaustão. E quando ele estiver cansado, nós devemos levá-los aos abusos e às aberrações. Direcionaremos este projeto àqueles que lutam pelo equilíbrio, propondo encontros e facilidades com pessoas dependentes dos seus comandos. E aqui ele está falando em relação à hierarquia nos centros espíritas, né? Se advier um despertamento, será tarde demais e as consequências serão inevitáveis, causando profundas lesões na alma. O narcisismo. Ele é filho do egoísmo, pai do orgulho e da vaidade. Nós devemos fomentar o campeonato de presunção nas casas espíritas, ensejando a fascinação para que a queda seja de todos, né? Principalmente daqueles que têm o ideal de preservação do crescimento e da libertação. O terceiro, o poder. O poder, ele tem prevalência na natureza humana. Nós devemos explorar aqueles que lhes submetem e desprezá-los ao mesmo tempo. E por fim, o dinheiro que compra vidas, escraviza almas, a ambição e a riqueza, mesmo mascarada, supera a falsa humildade. E o conforto amolece o caráter das pessoas, que assim desestimula os seus sacrifícios. Sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martiriológio, ou seja, os mártires, foram substituídos pelo destaque social e o dinheiro comprou coisas, pessoas e até aquele terreno lá no céu. Quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Quem conseguir escapar de uma, certamente cairá em outra ou em muitas ao mesmo tempo. Então a coisa é bastante sutil e já vem há muito tempo, em especial querendo enredar os espíritas, porque a gente tem muita informação, mas não coloca na prática. Mas o que é obsessão na teoria? Trata-se de obsessão que vai, a sutil, né? Que vai sorrateiramente enredando a pessoa invigilante em um processo que ela não se dá conta, porque são poucos ainda aqueles que cultivam o hábito do autoconhecimento. É muito fácil entrar nela, mas superá-la não é tão fácil assim. Como que a obsessão se instala? Quando nós temos uma mente ociosa, indisciplinada, viciada ou rebelde, nós vivemos em um completo intercâmbio entre encarnados e desencarnados. E quando a nossa mente está assim bem, digamos, destrambelhada, né? Quando nós não aderimos a um programa educativo da nossa vontade, nós iremos assimilar a ideia perturbadora. Que foi aquele exemplo que eu dei lá no início. Ai, se fulano morresse, né? Assim, do nada, aparece um pensamento. Porque a nossa sociedade, ela nos instiga à superficialidade. E com tantos chamarizes, nós não paramos quietos, mas nós estamos ociosos do ponto de vista moral. Então, com isso, nós aceitamos e acalentamos aquela indução
aquela ideia e vamos, né, cultivando de uma certa forma, às vezes até inconscientemente. Aceita essa indução, será feito o intercâmbio psíquico, mente, a minha com a do obsessor, a fim de que se estabeleça um processo que pode se dar em dias, semanas ou anos. O objetivo é manter a humanidade morna para que ela não se empenhe nas tarefas do bem e que não procure ajuda. À medida que essas ideias esdrúxulas, algumas, passam a habitar a casa mental do indivíduo, transformam-se em monólogos insistentes, aquela ideia sempre está voltando, né? Que produzem receios, insatisfações, incompreensões, manias, passando a diálogos que destrambelham a ordem do raciocínio. Muitas vezes estabelecemos um diálogo mental e imaginamos que estamos sozinhos. Na verdade, a gente está ali discutindo a situação, né? O intercâmbio mental. A tática dos espíritos é manter as pessoas na obsessão sutil por quase uma vida toda. E lá no finalzinho da vida eles começam, digamos assim, eles dão uma aprofundada para que nós passemos à subjugação, para que terminemos a vida alienados ou semi-alienados. Isso geralmente no final da vida acontece, né? A subjugação, ela também pode se dar após o desencarne. Muitas pessoas dizem assim: ah, quando eu tiver mais velha eu cuido dessas coisas de religião, de espírito, agora eu tenho que viver a vida. Mas pode ser tarde demais. A influência de lá para cá nunca cessa. Estar focado na construção do bem faz com que nós nos libertemos desse constrangimento mental. Pode-se até iniciar um processo de influência, mas se eu estiver no momento se eu estiver no movimento do bem, nós vamos criar defesas com que vai fazer com que essa obsessão não se instale. A maior obra que nós somos convidados a fazer é a nossa transformação moral. Porque a obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas. Permanecendo na construção do bem, dificilmente nós assimilaremos essas induções perversas. Porém, se nós estivermos interessados na vulgaridade, no prazer, nada contra o prazer, o problema são os excessos, na preguiça, nos vícios de toda a ordem, nós receberemos um influxo maior de ondas mentais, né? Para que nos levem ao desequilíbrio. O mais comum no movimento espírita é a preguiça de realizarmos aquilo que nós deveríamos fazer. Ah, amanhã eu vou no centro, aí depois eu vejo, uma hora eu vou entrar no serviço voluntário, e assim nós vamos postergando cada vez mais. O sono. Levamos para o leito as apreensões angustiantes, as emoções, as paixões perturbadoras, demonstrando-nos nas reflexões que as vitalizam, vivendo-as pela mente, quando não encontramos meios de fluí-las fisicamente. Sabe quando a gente deita e começa a pensar naquelas coisas que poderiam acontecer e aí a gente leva aquilo tudo para o outro lado, quando sai do corpo, quando vai dormir. O sono, ele é um grande parâmetro para nós vermos como nós estamos. Se nós despertamos alegres e dispostos, é porque nós estivemos em boa companhia durante o sono. Quando nós dormimos, nós encontramos afins encarnados e desencarnados e recebemos a mais ampla carga de necessidades falsas ou damos asas aos nossos desejos. Sabe aquela vizinha bonitona que a gente fica pensando, aí deita na cama, fica pensando? Quando a gente dorme, a gente vai fazer o que não devia, né? Neste caso, quando nós despertamos e trazemos uma mente atribulada, com cansaço físico e psíquico,
é porque a coisa não foi muito boa. Nesse caso, já não se trata de um pensamento que busca acolhida, mas sim de uma atividade de intercâmbio que mantém o diálogo, discute a situação, analisa a questão. Esse tipo de conversa, para uma pessoa, assim, quando nós estamos acordados, seria algo assim irreal. Não acredito que eu faria isso. Mas quando nós estamos dormindo, nós vitalizamos isso, né? Não nos causa repulsa. A gente discute com o obsessor lá do outro lado o que deveria fazer. E isso cada vez mais vai se instalando. Todos nós temos o sono referente àquilo que nós fomentamos durante o dia. Se eu fico pensando no mal o dia inteiro, quando eu vou dormir, consequentemente eu vou procurar lá os meus afetos ou desafetos. Assim como nós temos a morte de acordo com a vida que nós levamos. Os espíritos superiores, eles não estão à nossa disposição o tempo todo para nos ajudarem. Mas, se nós estivermos no movimento do bem, quando nós dormirmos, nós podemos buscá-los para trabalhar e para estudar, certo? Os obsessores, eles se utilizam da hipnose para que não lembremos do que nós fizemos lá enquanto nós estávamos aqui dormindo. Eles nos aplicam impactos mentais para que não lembremos dessas coisas. Isso porque nós estamos vivendo um processo mascarado. Durante o dia, nós podemos ser aquela pessoa boazinha, que quer trabalhar no bem, que quer ajudar todo mundo, mas quando acordo, eu trago a mente atribulada, eu estou cansada. É por isso que nós não estivemos em boa companhia. É provável que nós estejamos cultuando as máscaras. Insônia, sono torturado e sono hipnótico. Os obsessores, eles podem usar um desses para nos obsediar. Se eles acharem, por exemplo, que usar o sono para nos obsediar é uma coisa melhor, eles vão nos induzir a dormir. Se eles acharem que a insônia é melhor, para a gente ficar pensando um monte de besteira ali e não consegue dormir, eles estimulam as nossas matrizes para que não consigamos dormir. Se o sono torturado é mais viável, eles vão nos estimular a dormir. E aí como é que eu vou perceber isso? Eu vou perceber sobre a forma de pesadelo, geralmente um pesadelo de perseguição. O sono hipnótico é aquele que aparece de repente. Eu venho para a palestra, dá um sono, começo a bocejar, não sei porquê. Eu abro um livro edificante, rapidinho eu durmo. Eu vou fazer uma oração, eu durmo no meio da oração. Por que será? Mas quando isso acontecer, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque o que eles querem? Eles querem que nós não sigamos aqueles caminhos que geralmente nos libertariam da obsessão. Apareceu o sono no momento indevido, levanta, passa água no rosto, chama o anjo da guarda e continua a fazer aquilo que deveria fazer. Também não esqueçamos que a oração é excelente para o bom sono. Mas geralmente quando nós fazemos uma oração, mas parece que a coisa não funciona, é porque nós não estamos fazendo uma oração edificante, que é aquela onde nós pedimos forças para superarmos as dificuldades que nós criamos. E que também nós tenhamos sabedoria para entender as lições que a vida tem nos dado. Mas geralmente a oração que nós fazemos é aquela para que Deus resolva tudo e a gente não se preocupe com nada. Essa geralmente não funciona. Porões da inconsciência. Manuel Filomeno de Miranda vem fazer uma analogia dos porões da inconsciência. Ele diz que imaginemos um porão, né? A gente mora no andar de cima e aí começa a colocar aquelas coisas que a gente não usa, tudo lá no porão. Mas aí chega um momento que a gente meio que esquece de limpar. E aí o que acontece? Barata, rato, essas coisas começam a subir para o andar que nós estamos habitando. Assim são as nossas emoções e as nossas angústias
que estavam todas guardadas lá no nosso subconsciente, elas começam a vir para o consciente. Por exemplo, uma pessoa estava super bem. De uma hora para outra, ela começa a ter sintomas como um medo inexplicável, pensamento de que não é amada, que ninguém gosta de mim, que algo grave pode acontecer, irritação em situações que antes era tranquila. Enfim, algo que esteja armazenado nos porões do nosso inconsciente, que nós vivemos no passado, começam a se misturar com a nossa vida atual, começa a vir para a nossa mente na experiência que nós estamos vivendo. O obsessor elimina gradualmente as nossas forças e estimulando uma série de situações vividas que vão se acumulando sobre a forma de sintomas. Vê aquelas pessoas que estão bem, de repente elas começam a ter crise de pânico, surge do nada, a gente não sabe por quê, tem que começar a dar uma olhada. A pessoa entra numa monoideia, de acordo com as suas tendências e as suas preferências, causando as obsessões sutis que podem virar fascinação ou subjugação. Se estivermos focados no bem mais uma vez, a tentativa de obsessão ela irá acontecer, porque eles têm livre-arbítrio assim como nós. Nós não podemos impedir, mas nós podemos criar defesas que só o bem nos traz. Questões relacionadas ao processo obsessivo, vulgaridade e prazer. Tem pessoas que imaginam que a vida deve ser vivida com vulgaridade, com prazer, que estão encarnados em um grande parque de diversões e não em um hospital, escola para nossa evolução. A impiedade. Esse sentimento nos afasta de Deus. Nós temos que sair da individualidade e começarmos a atuar no coletivo, passando do egoísmo ao altruísmo. Por isso, o trabalho no bem é tão importante. A preguiça. A nossa amiga preguiça ainda é muito grande na nossa vida. A gente vê frequentemente aqui as pessoas falarem, virem buscar ajuda no centro, mas aí você fala, você tem que fazer a sua parte, faz o evangelho, vem na palestra, procura um trabalho voluntário. Essa parte ainda não vi ainda, eu estou pensando o que eu vou fazer, ainda não me decidi. Passa um tempo, some, daqui a pouco volta para o centro, e essa parte ainda não... E assim vai. E assim nós vamos sendo obsediados cada vez mais e não percebemos, nós achamos que está tudo normal. Quando nós nos recusamos a seguir uma vida de renúncia consciencial, buscando agir de acordo com as leis divinas e praticar o bem, nós estamos fugindo do trabalho que nós viemos fazer aqui. O vício e a desordem. Essa imagem mostra tudo, porque o vício, às vezes a gente acha que é algo assim, é droga, é isso, é aquilo. Não, a nossa sociedade nos instiga a isso. É a alimentação demais, é o jogo demais, é comer demais, enfim, essas coisas que muitas vezes a gente acha que é normal. Aqueles que se comprazem na viciação, ao invés de buscarem se libertar delas, acabam por destruir a sua energia mental. Ao aderirmos aos vícios, nós seremos vítimas dos processos obsessivos, porque nós receberemos uma carga maior de ondas mentais resvalando para o desequilíbrio. Condicionamentos passados. Eles surgem de uma hora para outra, porque tudo que nós vivemos em outra vida não vai embora quando nós reencarnamos. Reencarna conosco. Vem tudo, todas as coisas boas, positivas e negativas, vêm conosco. Se nós temos alguma tendência, ela se manifesta geralmente ali no final da segunda infância. Aí quando a gente olha para o filho e diz assim, mas da onde que tirou isso? Eu não ensinei. É combo, já vem com eles. É por isso que a criança nasce simples, inocente, para que seja moldada no caminho do bem.
Muitas vezes os maus hábitos, eles são estimulados pela insensatez, cultivados pela permissividade social e se incorporam à nossa personalidade. O processo é sutil demais, porque em uma sociedade tão permissiva e cheia de pseudo-valores, muito do que os espíritos usam para nos obsediarmos é tido como normal. O excesso de bebida, o excesso de jogo e por aí vai. Muito disso se dá em função do espírito dúbio. Dentro do centro é uma pessoa maravilhosa, mas fora a carne é fraca, ninguém é de ferro, não é? Sejam quais forem as vicissitudes que encontres em ti, não lhes dê trégua. A mentira inocente e estimulada se transforma numa calúnia. Existem pessoas que acham impossível viver sem mentir. O ser humano ele tem uma tendência ao auto-engano. Muitos problemas eles surgem quando nós dizemos é só hoje. Eu vou trair só uma vez, depois eu não vou fazer mais. Mas não há espaço para servirmos a dois senhores. Tem muitas pessoas que dizem, mas todo mundo faz, tu é um ET, tu não mente, tu não bebe, tu não fala mal dos outros, mas é preciso ter muita coragem para ser diferente. Os incentivos para seguirmos o mau caminho, eles não irão faltar. Por isso, nós temos que nos lembrar que conhecer a verdade nos torna ainda mais responsáveis. Minha amiga preguiça. Essa história de contos e apólogos do irmão X, psicografia de Francisco Xavier. Em uma assembleia no Reino das Sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da reunião. Ele dizia que o espiritismo com Jesus estava prejudicando os planos infernais. Por toda parte, as criaturas começavam a raciocinar com menos superficialidade. O que fazer para conjurar o perigo? Essa era a pergunta. Foi então que o orientador das falanges da preguiça se levantou e começou a falar. E ele disse: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. Então, o soberano das sombras, entre o espanto e a ira, cortou a palavra. E disse assim, mas aonde que tu pretende chegar com essas alegações? Não é tudo que a gente prega no centro? Exatamente, eles sabem tanto quanto nós. Então, ele, sem se perturbar, continuou falando e disse, sim, diremos que o Espiritismo com Jesus é o caminho, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando conhecimento superior e servindo à caridade. É de fato o roteiro da luz, mas que há tempo bastante para a redenção. Que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outra. Que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte. Que a liberdade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência, marcados para hoje, podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem o Espiritismo como fora dele, com fé ou sem, porque o salário da inutilidade será o mesmo. Não foi tudo que eu disse até agora? Que nós deixamos sempre tudo para depois? E o que eles fazem para nos obsediar? Ah, não vai hoje lá no cima, vai fazer o quê? Vai lá ouvir aquele povo, vai trabalhar de graça, para quê?
Tudo pode ser deixado para depois, porque Deus é infinitamente bom e justo. O que tu não fizer nessa vida, tu vem e faz na outra. Mas as coisas não funcionam assim. Isso é o que é o auto-engano, é o que nós pensamos, não, vai estar tudo bem. Não vai estar, não. Não pensa que vai estar, porque não está. Então o rei da sombra sorriu e concordou e disse, até que enfim descobrimos uma solução. O argumento do condutor das falanges da inércia havia vencido. Então eles nos estimulam a preguiça o tempo todo e a gente sempre cai, né? Ligação magnética. Não basta o espírito nos desejar o mal, né? Olhar e dizer, eu acho que eu vou obsediar fulano. É preciso que ele atue magneticamente sobre o nosso espírito, a partir de uma identificação conosco. Desse modo, cria-se uma teia energética que constrange a vontade do encarnado, que passa a atuar de acordo com a vontade do obsessor. Olha essa imagem. Nem tudo é obra dos espíritos, mas resultado da nossa reflexão. Se a Branca de Neve tivesse dado uma olhada melhor para a cara da bruxa, ela ia ver que aquela maçã não era coisa boa, certo? Então, nós nos enganamos porque nós queremos. Por exemplo, tenha um homem a ideia de matar outro. Embora o seu corpo permaneça imóvel, o seu corpo fluídico é posto em ação. E ele executa pelo pensamento toda a ação. Fluidicamente, o seu gesto é executado. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro. Não é quando a gente está com raiva, com ódio de alguém, não, porque eu vou passar um e-mail, eu vou ligar, a gente vai para a cama pensando aquele monte de coisa. E aquilo fluidicamente é executado. Assim, nós emitimos fluidos que podem ser lidos como num livro. É a nossa energia que eles conseguem ler. O obsessor vê a nossa preocupação, os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos desígnios bons e maus. Ao perceber os nossos pensamentos e sentimentos negativos, os benfeitores irão nos incentivar à superação desses pensamentos e sentimentos. Os obsessores, ao contrário, irão nos estimular cada vez mais ao mal, bem como criar situações para que caiamos, né, nessas ciladas de acordo com as tendências que nós trazemos. Os espíritos, no entanto, eles não irão criar armadilhas naquelas áreas que nós já superamos. Digamos que alguém já tenha resolvido a sua questão com sexo, isso não é uma obsessão. Então ele não irá ser estimulado à sexolatria. Mas se ele tem algum problema com a bebida, ele vai ter todas as oportunidades. Sempre vai ter alguém convidando, passando o bar, tá ali na frente, por que não parar? Então eles vão nos estimulando nas áreas que nós temos tendência, para que nós caiamos nas ciladas. Os espíritos imperfeitos, eles nos induzem ao mal por inveja e por não suportarem a nossa felicidade. Esses espíritos, eles põem à prova a nossa fé e a constância do homem no caminho do bem. A maioria das obsessões, elas são provacionais, porque Deus não permitiria que nós, sem nenhuma tendência ao mal, passássemos por isso, né? Estivéssemos à mercê desse tipo de situação. Movimento obsessivo bilateral. O movimento obsessivo é bilateral, ele começa em nós, é a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e desejos relacionados ao mal que nós iremos receber influências. Nós somos submetidos tanto às influências boas quanto às más. E a prova está nas escolhas que nós fizermos. Nós somos convidados a nos ocuparmos das nossas tendências ao mal, ressignificando-as. Porque os espíritos, eles não têm o poder de criar algo que não existe em nós. Eles aproveitam, como eu disse, as nossas matrizes, as nossas tendências. Por isso, é fundamental a nossa preparação para o sono, através da leitura edificante, de uma boa prece,
de uma meditação. E para que nós possamos atrair em especial o nosso anjo da guarda, para que a gente vá para um lugar assim um pouquinho melhor enquanto dorme, né? Energia mental e o processo obsessivo. O ser humano, como eu disse, ele emite uma energia, de acordo com o pensamento, sentimento e a vontade. Mas há pessoas que dizem que agem sem pensar. Mas, na verdade, nós não fazemos nada, absolutamente nada, sem pensar. Nós podemos estar naquele pensamento automatizado. A grande maioria de nós age na subconsciência. Os pensamentos nunca cessam, e em especial os maus pensamentos. Portanto, o pensamento ele pode nos conduzir à consciência elevada ou ao desespero. É fundamental que nós desenvolvamos a vontade de termos uma vida melhor. Quando essa vontade for firme, forte e persistente, nós transformaremos qualquer dificuldade que venha a surgir. Ok. Como acontecem as influências espirituais? Na questão 459 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que, na verdade, os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Na verdade, são eles que nos dirigem. A autopercepção dos nossos pensamentos é algo bastante trabalhoso. Nós não ficamos pensando o tempo todo, né? Orando e vigiando, vendo o que nós estamos pensando. Na grande maioria das vezes, nós estamos no automático. No entanto, as emoções e os comportamentos nós podemos perceber. Se nós estamos irritados, é porque existe um pensamento que está fomentando esta irritação. Nem sempre nós conseguiremos detectar que pensamento é esse. Por que eu estou irritada hoje? Por que eu estou triste? Por que eu estou chateada? Mas nós conseguimos ver qual é o sentimento, qual é a emoção que eu estou sentindo. Se os meus pensamentos eles estão desequilibrados, é porque a minha energia não está boa. Mas nós podemos pensar, se eu estou irritado, o que está acontecendo comigo? Será que isso é desse momento agora ou é outra coisa? Então eu posso ressignificar os meus pensamentos. Por que eu estou me sentindo triste nesse momento? Não tem nada acontecendo de ruim na minha vida. Então eu vou ressignificar, vou abrir um livro, vou mudar para que eu não fique emitindo aquela energia. Então, a vontade será a disciplina que nos convida a uma ação. Se percebemos um pensamento negativo que produz uma emoção negativa e que, por sua vez, gera uma energia mental destrutiva, o que a razão nos convida? Possibilitando atrair espíritos com o mesmo valor energético? Ela nos convida a utilizar a vontade para ressignificar aquele pensamento e sentimento, tornando-os adequados, canalizando de uma forma construtiva as nossas energias. A escolha sempre será nossa. Nós vivemos cercados de testemunhas invisíveis que, dependendo do seu interesse, podem auxiliar ou perturbar as nossas vidas. Pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Com a obsessão, costumam surgir as síndromes da inquietação, as desconfianças, as inseguranças, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiado. O obsidiado, ele gera uma psicosfera perniciosa devido aos fluidos deletérios de que é vítima. Ele nega-se a ouvir questões sadias, a participar de convívios amenos, a ler uma página edificante, a fazer o evangelho no lar. Pode-se fazer apático, depressivo e por aí vai. A pessoa começa a desconfiar de tudo e de todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque o objetivo é afastar o obsidiado daquelas pessoas e situações que poderiam ajudá-lo.
porque a linha do equilíbrio ela é muito tênue, basta uma invigilância nossa para que isso aconteça. E o processo ele vai se intensificando cada vez mais. Chega um momento em que o obsessor nem precisa mais estar ao nosso lado, ele vai agir telepaticamente. É aquele caso da pessoa que vem para a palestra, por exemplo, vai para um seminário e dá o sono. Ele não precisa estar do nosso lado, ele pode estar lá do lado de fora dizendo, dorme, dorme. E a gente não percebe essas coisas. Antes que a pessoa assuma que ela é vítima de uma obsessão, ela já deve procurar ajuda. Assim, se nós agirmos, nós receberemos influências, mas não entraremos em um processo obsessivo. Como se libertar das influências espirituais? O Livro dos Espíritos vem nos dizer: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam ou que pelos seus pensamentos os atraem. Isso aqui é só para confirmar o que eu já havia falado. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam. Então, se nós mudarmos a nossa sintonia, eles vão embora. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. O trabalho na direção do bem é o meio para que nos afastemos das tentações do mal, assim como a vontade, quando conectada à lei de amor, justiça e caridade. A cura de tudo isso. Assim, é indispensável curar as nossas próprias atitudes, na autodefesa e no amparo dos semelhantes, porquanto a cólera e a irritação, a leviandade e a maledicência, a crueldade e a calúnia produzem elevada percentagem de agentes R, radiações mentais, que é aquilo que eles podem ler, de natureza destrutiva. E para encerrar, eu tenho, dentro do tempo que eu tenho frequentado centros espíritas, eu sempre ouço muitas pessoas dizerem com muito orgulho, eu nasci em família espírita. Como se isso fosse uma credencial para que não fôssemos obsediados, para que tivéssemos um terreno, uma casinha lá no nosso lar. Mas muitas vezes nós levamos isso como se fosse tudo, e a história não é bem assim. No livro Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, vem contar uma história de obsessão pacífica. Então, Humberto de Campos encontrou Custódio Saquarema, lá no plano espiritual, e a conversa surgiu, numa boa, e ele dirigiu naturalmente os comentários à nova situação deles, a vida após a morte. Ele sabia que Custódio tinha nascido em uma família espírita e que, certamente, ele teria tirado o máximo de vantagens dessa existência que ele tinha largado. Então, Humberto arriscou uma pergunta e disse para ele assim: você deve ter ingressado nas instâncias superiores, com certeza. Então, Custódio, contudo, deu aquele sorriso amarelo dele e disse: ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá na base do ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro, no entanto, retorno para cá mais pobre do que parti no rumo à reencarnação. E ele continuou: você não ignora que eu nasci num lar espírita, mas trazia comigo jungidos alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado. Havia retornado à charrua física levando excelente programa de trabalho, que, se fosse seguido, me asseguraria avanço às vanguardas de luz. Entretanto, meus vampirizadores agiram sem que eu, nem de leve,
lhes percebesse a influência. E sabe como? Através de simples considerações íntimas. Saindo da adolescência, os instrutores amigos me exortaram, através de meus pais, a cultivar o reino do Espírito, referindo-se ao estudo, à abnegação, ao aprimoramento, mas dentro de mim as vozes dos meus companheiros surgiram na mente como fios d'água minando o minadouro, propiciando a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma, custódio, nada disso. A hora é de juventude, de sol, de alegria. Deixa a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, bacharelei-me. As advertências no lar se fizeram mais altas, conclamando-me o dever. Entretanto, os meus seguidores revidavam com zombaria inarticulada. Agora não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar carreira com assuntos de religião? Custódio, custódio. Observe o critério da maioria, não se faça de louco. Casei-me. Logo após, os chamados da espiritualização recrudesceram. Meus ardilosos exploradores comentaram: não ceda, custódio. E as responsabilidades da família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, zelar pela mulher e filhos. A morte me subtraiu os pais. E eu, advogado e financista, já na idade madura, ouvia ainda alguns bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados. Mas os obsessores inflexíveis diziam: custódio, você tem mais o que fazer. Tem vida social, você não está preparado para a seara da fé. Em seguida, surgiram na sua vida as duas companheiras da velhice, a enfermidade e a doença. E para resumir, no final, porque a gente já está quase na hora lá, depois de velho, ele ainda recebia, através de alguns amigos, orientação para que ele procurasse trabalhar a questão espiritual. Mas eles recrudesceram mais ainda, dizendo: velho custódio, você vai fazer o que com o espiritismo? É tarde demais, profissão de fé, mensagem do outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Vão querer internar você, seus próprios o interditarão. Dessa forma, ele voltou da terra, imitando o lavrador endividado, mãos vazias, que regressou de um campo fértil, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Ou seja, a coisa é muito sutil e a gente não percebe. Então, essa é a última coisa. Esse é do livro de Mereça Ser Feliz, da irmã Dufour, que ela vem nos falar das coisas mais simples que a gente não percebe e faz, e tudo é porta para a obsessão. Ela nos diz que o pensamento fixo, as decepções prolongadas que se tornam mágoas, o rancor que guardamos por alguém, as tendências que lutamos para superar, as intenções desonestas e ocultas, o interesse pessoal à custa do prejuízo de alguém, os gestos menos felizes, o excesso de velocidade no trânsito, a gente não se dá conta e nunca anda no limite. A intransigência em relação a aceitar as falhas alheias, a gente está sempre colocando defeito no outro. A presunção de se supor melhor em tudo. A irritabilidade nas opiniões pessoais, a fofoca, o costume de enxergar os pontos negativos na tarefa do próximo. A Ionara falou em outra palestra, que eu achei maravilhoso: só fala se o outro pedir opinião, senão não fala. Se não for bom, útil e verdadeiro, guarda para si mesmo. A indisposição para o perdão, o vício de prestígio, o sonho de vida fácil na abundância material, a preguiça, novamente, a ociosidade, o atraso nos compromissos, a indiferença com a diferença do outro, o excesso de alimentação, o imediatismo para alcançar as metas, o apego à televisão, o relax pelo alcoolismo, o excesso de trabalho, são pequenas portas abertas diariamente para a instalação de um processo obsessivo que pode ou não ter uma sequência a níveis mais acentuados de domínio e intensidade.
Muito obrigada. Desculpa pela hora, mas é que era muita coisa para falar. Obrigada, Márcia, pelo alerta. Falar sobre obsessão é sempre importante. Nós vamos agora rapidamente para os nossos avisos. Nós ainda temos toda segunda-feira, né, a mocidade. Se você tem algum filho na high school, por favor, traga. E a primeira atividade desse ano que nós vamos ter... Peraí. É essa. Nós vamos... vai ter um curso de psicografia, tá? Vai ter início no dia 25 de janeiro, às 8 da noite, em português, mas vai ter tradução para o inglês. Serão 8 terças-feiras, tá bom? É só vir. Vai ser no dia 25 de janeiro, começa, tá bom? A única coisa que a gente vai pedir é que, se vocês começarem e estar aqui no dia 25 de janeiro, tá? Não chegue na outra terça-feira, porque vocês vão precisar pegar todas as aulas, tá joia? E nós vamos também retornar aos nossos estudos, que nós tivemos parado 1 ano e meio. Então, a nossa turma do Nosso Lar, se você estava na turma do Nosso Lar antes da pandemia, você volta para a turma do Nosso Lar. Se você estava nos domínios da mediunidade, vocês voltem para a turma dos domínios da mediunidade. As aulas vão começar no dia 2 de fevereiro, tá? Às 7 horas. E a outra turma, que são 3 turmas na quarta-feira, é a turma do início, que é o Livro dos Espíritos. Essa aula é com Humberto Fabre. Essa aula vai começar no dia 2 de março. Bom? Então, se você quiser começar os estudos na casa, esse aqui é o lugar de você começar. Mas isso não te impede de fazer os cursos da casa, tá bom? E toda quarta-feira, às 8 horas, nós temos palestras públicas em inglês. Se vocês puderem vir. E na quinta-feira, o tratamento espiritual. Toda quinta, às 7 horas. E também voltamos agora com a meditação na terça-feira. Tá bom, gente? Às 7 horas. Em inglês. Já vai começar essa terça agora, Cíntia? Sim? Ok. Amanhã? Então, já começamos amanhã, tá? Com a meditação, às 7 horas da noite. Quando começar o curso de psicografia, se as pessoas quiserem, eu até recomendo, chegarem às 7 horas para fazer a meditação e aí a gente entra com o curso. Tá bom, gente? Mais uma coisinha para a gente fazer. Meditar é muito importante. E nós, então, vamos ver o que mais. O nosso Yard Cell, tá bom? Seja um voluntário do nosso Yard Cell. Nós acabamos de ter esse ano, toda segunda, sábado do mês. E nós temos também o nosso BSS Cash. Se você não conhece, nós estamos em todas as plataformas, tanto do iTunes como qualquer celular, qualquer plataforma de podcast, nós já temos, tá? E é só você bater ali BSS Cast e ouvir. A gente tem vários cursos sobre magnetismo, sobre psicologia, sobre todos os temas que vocês quiserem. É muito bom. Nossa, aqui tá passando 2 em vez de 1. E
Se você quiser se tornar um sócio da nossa casa, por favor, fale com a Sueli, ali na biblioteca. E a nossa cantina, nós temos coxinha hoje e aos sábados nós temos o nosso jantar. E eu convido agora os magnetizadores que, por favor, se dirijam à cabine do passe, para que a gente possa se preparar para Manny, can you turn the lights on? Nós vamos então nos preparar para tomar o nosso passe. Possamos estar juntos num pensamento, numa vibração, em uma emoção. Deus, Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por a vida, por essa oportunidade de estarmos aqui no nosso planeta Terra, sabendo da imensidão do universo, dos outros planetas, de vidas fora do nosso planeta. Nós nos sentimos como pertencentes a um mundo universal, cósmico, espíritos habitando um corpo capaz de transcender a matéria e viver a espiritualidade de uma forma linda, tranquila e amorosa. Por isso, Mestre de amor e bondade, nós rogamos a tua mão, o teu apoio, o teu colo, para que os teus ensinamentos, que deixemos os teus ensinamentos entrarem em nossos corações, tocando lá no fundo, tocando a nossa alma, despertando de um sono de inércia, aonde estamos sedentos de amor, de caridade, de fraternidade, de perdão, de fraternidade, de paciência, de todas as virtudes que estamos querendo e buscando a todos os dias em nossas vidas. Nós te rogamos, Mestre amado Jesus, por aquela pessoa da nossa família ou amigo em especial que esteja passando por um problema, possamos trazê-la em nossa mente e enviar daqui energias de cura, de amor, de esperança, que tudo isso, Mestre amado Jesus, possamos fazer parte do bem na Terra e nos unir a centenas e milhares de espíritos que buscam a paz, que buscam a harmonia e buscam o amor. E que possamos buscar hoje, na noite de hoje, também todas essas virtudes e que o passe possa nos ajudar a encontrá-las dentro de cada um de nós. Obrigada, mentores da nossa casa, e que possamos retornar
aos nossos lares com o coração leve e a vontade de crescer muito mais fortalecida do que quando chegamos aqui. Que assim seja.